Olá para todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Por que Jesus pedia para não contar alguns de seus milagres? Qual era o objetivo disso? Tinha um objetivo. E isso é muito usado até nos dias atuais por igrejas que não realizam milagres ou que não acreditam mais em milagres nos dias atuais, ou não existe sinais dentro da igreja porque Deus simplesmente não opera dentro da igreja. Então eles usam isso como argumento. Eu até já vi no rádio e por aí dizendo que não pode contar porque Jesus disse que não era para contar. Agora vamos ver por que Jesus disse para alguns, não para todos, para não contar. Existia um propósito por trás disso. Vamos ver por quê. Jesus curou um leproso e disse para não contar a ninguém, mas ele contou. E Jesus não pôde mais entrar na cidade e ficou em lugares desertos. Marcos 1, verso 40 ao 45. E este é um do motivo, tumulto. O propósito de Jesus não era ficar em um lugar específico e fundar uma congregação local, como vemos hoje, onde muitos atraem as pessoas com promessas de milagres. Nos dias de hoje, onde a maioria não vai acontecer nada. Cada milagre que Jesus realizava era uma semente plantada. Mais tarde a pessoa poderia testemunhar e mais pessoas se converteriam, pois o milagre não precisaria ser exatamente realizado pelo próprio Jesus em pessoa, mas pela fé a pessoa poderia receber um milagre. Não teria que ser exatamente Cristo pôr a mão na cabeça da pessoa e orar para ela e ela receberia o milagre. Pela fé ela receberia. Ela ia se converter e crer através disso. Em Marcos 1, verso 29, quando Jesus curou a sogra de Pedro e o povo se amontoou à porta da casa, e Jesus no outro dia, bem cedo, foi para um lugar deserto, antes que o povo chegasse. Pedro disse a ele que o povo o buscava. Jesus disse que ia para outras aldeias pregar, pois foi para isso que ele veio. Veja bem, Jesus fez um sinal. Ele curou a sogra de Pedro e o povo ficou sabendo. Então não precisaria ser ele em pessoa lá para curar os demais. A pessoa viu o milagre, testificou que Cristo era o Messias e tinha poder. Através disso, a pessoa se converteria e poderia receber um milagre pela fé. A missão de Jesus era espalhar a palavra. Os milagres eram a evidência do poder da sua palavra. A missão dele não era apenas curar as pessoas, mas salvá-las. Por onde passava, a semente ficava plantada. Ele saía por causa de tumulto. Isso fica evidente. Tumulto, porque não precisaria fazer uma fila para receber a cura por intermédio de Cristo. A semente já foi espalhada. Em Marcos 5, verso 19, Jesus diz para o endemoniado liberto ir e contar para os seus e para a sua casa o que tinha acontecido com ele. E depois disso, Jesus entrou no barco e se mandou. Então veja qual era o propósito. Não era tumultuar. Os milagres que Jesus operava era a evidência de que ele era o Cristo. Vamos ler João 20, verso 21. Jesus operou também, em presença dos seus discípulos, outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Os sinais que ele operou prova e testifica que ele era o Cristo enviado e tinha poder. Veja que os sinais seguiram por intermédio dos discípulos e dos apóstolos, mesmo após a sua morte. Lugar nenhum diz que não pode contar as bênçãos que a pessoa recebeu. Lugar nenhum fala isto. O Evangelho também consiste em sinais. Preste bem atenção no que eu vou dizer.
Mateus 4, verso 23, diz que Jesus, depois de ter sido tentado pelo diabo, percorria toda a Galiléia pregando o evangelho do reino e curando os enfermos. Fica claro que o evangelho do reino é associado a milagres e expulsão de demônios. Primeiro prega a palavra e depois sinais, ou sinais seguidos da palavra. Só milagres sem sinais, sem a palavra salvífica e autêntica não tem valor nenhum. A Bíblia cita os apóstolos e discípulos pregando o evangelho em primeiro lugar. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. E muitas igrejas aí fazem ao contrário. Nunca a Bíblia citou eles anunciando milagres para atrair pessoas. Não é errado divulgar ou testemunhar milagres, pois isso testifica o poder de Deus e a fé da pessoa. Mas isso deve servir para que o evangelho seja pregado aos incrédulos que ouvirem seu testemunho, e não apenas para atrair pessoas com testemunhos que vemos por aí, como na TV, que muitos nem são autênticos, pode ser combinado. Agora, trazendo tudo isso para os dias atuais, o que convence o pecador é a palavra. Primeiro, a palavra de Deus. Sinais o diabo também pode fazer. A Bíblia diz que os falsos profetas fariam sinais que, se possível fosse, enganaria até mesmo os escolhidos. Está escrito que Deus enviaria o espírito do engano para aqueles que não receberam a verdade, para que creiam na mentira. Igrejas falsas doutrinas que não levam a pessoa à salvação e ao conhecimento da verdade, o milagre poderá não ser de Deus. Os sinais do diabo é centralizado no engano. O foco é impedir que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e creiam em falsas doutrinas. Do tipo, isso aqui é de Deus, que se não fosse não teria acontecido nenhum milagre. Uma grande parte das igrejas hoje usam promessas de milagres para atrair pessoas. Isso é muito comum, está cheio na internet, na televisão. Eles usam isso para atrair pessoas. Segunda do milagre, terça da prosperidade, quarta da independência financeira, sexta do desmanche da macumba, né? Que você não pode ser pobre, não pode ser doente. Mas na verdade, pois nem sempre o milagre esperado vai acontecer. Na Bíblia não existe promessa de cura para todas as doenças e nem de prosperidade para todos. São artimanhas para atrair pessoas. Eles mandam alguém contar um testemunho que era pobre e ficou rico para atrair mais pessoas, né? Deus não é obrigado a dar nada que nunca prometeu. Nem todos podem prosperar e nem todos serão curados. Tem crente doente. Ele deve compreender o plano e a vontade de Deus para a sua vida. Se Deus tiver que fazer um milagre, será no tempo dele, e não da forma que a pessoa pensa. Então, deve ser pregado a palavra em primeiro lugar. Se a pessoa compreender e aceitar, ela compreenderá o plano de Deus, o plano que Deus tem na vida dela. Muitos testemunhos destes que vemos na TV são combinados. Outros são sensacionalismo, outros são coincidência, né? São tudo coisas que não se podem provar a veracidade. Os milagres de Jesus eram reais e visíveis. O aleijado andava, o cego enxergava, o surdo ouvia, o mudo falava. Eram coisas reais. E não, eu era pobre, nossa, agora eu enriqueci, agora sim, depois que eu encontrei o Senhor Jesus, agora a coisa mudou, agora só uso roupa de grife, né? São coisas que não pode provar a veracidade. Você não vê lá um pedreiro, um servente de pedreiro lá, ganhava 500, agora estou ganhando 1.000. É só coisas que não se pode provar a veracidade. Nesses que eu vi na televisão, que você também pode ver. Fazer propagandas e promessas de milagres para atrair pessoas é sentenciar alguns, pois na maioria dos casos não vai acontecer nada. Às vezes, o milagre você tem que pagar o preço. Davi ficou 20 anos fugindo de Saul depois que foi ungido rei.
José do Egito ficou mais de 10 anos preso e sofrendo para depois reinar, ser governador do Egito. Tudo tem um preço, a pessoa tem que entender Deus, o plano e o projeto de Deus. Não é você dar teu Fusca e daqui 7 dias aparece um BMW, não, como fazem por aí, não. Não é assim, não. Barganha, um cristianismo de barganha. Você dá e Deus te dá. Quanto mais você der, mais Deus vai te dar. Milagre com data marcada. Não existe milagre com data marcada. Às vezes a pessoa tem que estar preparada para receber. O tempo é de Deus. Deus vai trabalhar na vida da pessoa. Se Deus estiver no negócio, se for algo da parte de Deus, a pessoa passará por processo de transformação, de preparação para receber algo no tempo certo. Às vezes, dependendo do que, pode levar até anos. Não é do modo que ensinam por aí, não. É para atrair pessoas e pegar o seu dízimo e a sua oferta. Essas igrejas por aí, que donos de igreja têm avião, têm mansões, entendeu? Com o dízimo dos coitados que vão lá, ficar sustentando eles. A realidade é essa mesma. Então, milagre existe. Hoje, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode prosperar, Deus pode enriquecer, se for de sua vontade. João disse, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se for da vontade dele fazer tal coisa por você, ele fará. Senão, não. Né? Buscai primeiro o reino de Deus, e o resto será acrescentado. E as igrejas fazem ao inverso. Eles buscam as coisas do mundo, e o reino de Deus fica para depois, né? Porque é isso que o povo quer. Né? Eles vão em cima da intenção da pessoa, da cobiça da maioria. Então é isso aí. Então, se gostou, clique em gostei. Se você não é inscrito, se inscreva aí, é muito facinho. Clica aí embaixo aí